Amados, eu queria compartilhar uma palavra que está no livro de Tiago, capítulo de número 2, a partir do versículo 20. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 20. Aleluia. Aleluia. Não está muito agudo, não? Aleluia. Todos acharam? Eu vou ler na versão Almeida Revisada, que diz assim: Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras é de fato, alguns inútil. Ora, não foi Abraão, o nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês desta forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpra-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Observai que uma pessoa é justificada por meio de suas ações, e não simplesmente porque dizer que crê. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz, que foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e o conduziu à liberdade por um outro caminho. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras é morta. Feche teus olhos. Aleluia. Pai, nós cremos na tua palavra, no teu poder. Ministra, Senhor, aos nossos corações, que possamos, Pai, nos ajustar cada vez mais diante do teu querer, diante da tua palavra. Pai, eu lhe peço, fala com a tua igreja, ministra, Senhor, aos nossos corações. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Aleluia. Queridos, nesta sexta-feira, como eu falei aqui, nós inauguramos a AMAP Vila Matilde. Algo que aconteceu de forma sobrenatural. Não tem nada a ver com o homem, não tem nada a ver com um projeto humano, tudo tem a ver com a direção de Deus. E eu confesso a vocês que nesses 2 meses, eu devo ter sido assunto de muitos irmãos em casa aqui. Sim ou não? Seja honesto, irmão. Alguns ficaram perguntando assim: eu achava que ele era louco, mas agora eu tenho certeza que é. Como no começo de um ano, sem projeto nenhum para esse tipo de negócio? Mas o interessante, irmãos, que agora, nesse mês de março, nós estamos completando 7 anos da existência desse ministério. E essa casa, esse ministério, não nasceu por uma vontade pessoal minha, algo que eu desejei, falar, eu quero ser um fundador de um trabalho. Não, muito pelo contrário. O desejo do meu coração era sempre servir no lugar em que Deus me colocou. E eu servi as minhas lideranças em fidelidade. E não tínhamos nenhum projeto de ter um ministério independente ou pessoal. Não. As circunstâncias nos impulsionou para isso. E nesses 7 anos, nesses 3 dias de festividade lá na Vila Matilde, um filme foi passando na minha cabeça, e as histórias que eu percorri, que eu vivenciei, que nos trouxe até aqui, me trouxe algumas lembranças. E uma das coisas que eu tenho observado na minha relação e na minha caminhada com Deus é tudo o que acontece em volta das nossas vidas, porque nada é por acaso.
Tudo Deus tem um propósito. E uma das coisas que Deus tem me ensinado é avaliar a minha relação com Deus. Eu sempre percebo assim. E uma das coisas que eu questiono é sobre a relação de fé, a nossa caminhada de fé. Dizer que vivemos por ela é uma coisa, mas viver debaixo dela é outra coisa. Então a Bíblia ela deixa muito clara que nós não podemos dizer que temos fé se não temos obras que representam ações correspondentes de fé. Quem aqui tem fé? E se Deus perguntar, mostre as suas obras de fé. Onde estão as suas obras de fé? O que são as nossas obras de fé, irmão? Às vezes nós somos levados a ter fé diante de um desespero, mas não construímos uma vida de fé, uma vida de convicção de fé. E o interessante é que eu tenho conversado às vezes com a minha filha, muito pouco quando eu levo ela à escola, porque eu vou dirigindo dormindo, já viu isso? Você está com os olhos acordados assim, mas você está dormindo por dentro. E eu pouco falo com ela e ela pouco fala comigo. Mas nas semanas que antecedem as provas, eu vejo o quanto ela se preocupa, o quanto ela se dedica para ser qualificada naquele momento. E nós somos ministrados nesses 3 dias e tudo foi dentro dessa linha. A visão, a aprovação, a qualificação, estar no centro do querer, da vontade de Deus, ser encontrado em fidelidade na visão, porque Deus ele sempre vai provar aquilo que dizemos de fato ser. Então quando dizemos que tem fé, precisamos ter ações correspondentes de fé, mas Deus ele sempre vai nos provar. E o que Deus falou comigo essa noite, irmãos, é quando Deus prova a nossa fé. Todos nós aqui passamos pelo ano letivo, e quando chega no final de cada exercício, você tem que fechar as suas notas. Você tem que ser qualificado para o ano seguinte. E com Deus não é diferente, irmão. Na medida em que você começa a avançar em Deus, Deus vai provar a sua caminhada em fé, a sua vida em fé. Então, às vezes, nós estamos passando por algumas situações que nós não percebemos que é Deus nos provando. É Deus nos testando. É Deus fazendo com que a gente manifeste de fato aquilo que dizemos ser. Então, quando nós passamos por algumas dificuldades, principalmente na área financeira, como é que nós reagimos? Alguns são rápidos. Eu vou pegar um empréstimo ali, vou colar nesse irmão aqui, né? Vou tentar resolver a minha situação de outra maneira. Mas quando você entende que a sua vida está nas mãos de Deus e você precisa olhar para as coisas de Deus, você vai agir de forma diferente. Quando a Bíblia diz lá em Gênesis 26 que veio uma segunda fome sobre a terra, a fome essa que Isaac já havia provado com seu pai Abraão, automaticamente ele começou a olhar para as campinas do Jordão e queria ir para um outro lugar, porque ele estava naquele momento em Gerar. Então a nossa tendência é assim, está com dificuldade? Muda o foco, olha para o outro lado. Mas o que nós temos que entender é o tempo e a hora que Deus está provando as intenções do teu coração. E a maneira com que você reage. A Bíblia diz que ele ouve de Deus dizendo assim, nada disso. Fica em Gerar. E tem mais. Semeia nesta terra. Plante nesse lugar. Aí você fala, beleza, Deus está me dando uma direção, as coisas vão acontecer tudo de forma favorável. Não. Quando você começa a dar uma ação, mover a ação, você vai levantar também aqueles que se opõem contra Deus. E as coisas vão ficando difíceis. Você faz a coisa, outro vem e desfaz. Você faz, outro vem e desfaz. Aí você fala, Jesus, que prova. Mas o que Deus está provando é para ver até onde você pode ir, até onde você vai. Porque quem deu a palavra foi Deus. Então quem vai garantir é Deus, irmãos. Então não tem nada a ver com você, tudo tem a ver com Deus. Então Deus ele vai prover todas as coisas para aquilo que Ele te chamou para fazer. E quando você olha o texto, você vê que a Bíblia diz
que quando começou a levantar contenda entre os pastores deles e os pastores, né, de Gerar, eles chegaram uma hora dizendo assim: olha, chega, literalmente Deus é na tua vida. Sabe, então quando você fica firme, irmão, o diabo vai ter que aplaudir o seu sucesso. Sabe, o teu inimigo vai dizer assim: ó, não adianta se levantar contra um homem que está sendo provado por Deus, porque foi aprovado na sua fé. E a Bíblia diz que ele se manteve naquela posição e ele colheu a 30, 60 e a 100 por um. Aleluia! Então uma das coisas que eu aprendo, queridos, é que quando nós entendemos todo esse processo, eu falava assim, algumas vezes, eu falei assim: Deus, por que está acontecendo isso? Né? Aconteceu uma situação na nossa vida e a minha esposa dizia assim: Deus, nós não plantamos isso, por que estamos colhendo isso? Porque é uma das coisas que nós não entendemos. A semente plantada é opcional, a colheita é inevitável, mas por que você está colhendo algo que você não plantou? Não dá para entender. Mas quando você consegue entender todo esse processo de conversão, de comportamento, de atitude, você vai começar a caminhar por um caminho em que Deus quer te exaltar. Então, quando nós somos provados pela fé, nós precisamos entender que o método de Deus, ele é completamente diferente. E Paulo, quando escreve a carta a Tiago, ele vai de forma direta. Direta, irmão. Porque não adianta você dizer que faz, que é, se a tua vida não corresponde ao que diz. Não adianta. Porque você pode dizer coisas que não são verdades. E não precisa enfatizar, porque a sua vida vai dizer. Então nós entendemos que caminhar debaixo de uma direção de Deus é segurança para mim e para você. Amém? 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 Aleluia! Então, quando Paulo escreve a carta a Tiago, ele está sendo direto. Então, o que dizemos que temos fé, se as nossas ações não correspondem? Sabe, a fé e obras, elas caminham juntos. Caminham juntos. Então, se você tem fé, automaticamente a sua resposta e os resultados de fé vão caminhar junto à sua fé. Então ele nos prepara para tudo aquilo que de fato nós precisamos viver. Então quando Deus prova a nossa fé, a primeira coisa que eu aprendo é que nós precisamos dar lugar para Deus, deixar Deus fazer, deixar Deus agir, mesmo que isso seja contrário à sua capacidade, à sua habilidade, os seus recursos. Irmãos, é assim que Deus trabalha. Então quando você fala assim: olha, Deus me deu algo para fazer, então vamos fazer. Ah, de onde vem o recurso? Deus vai prover. Nós não temos capacidade, mas Deus nunca nos capacita, Deus nos habilita. Amém? Eu falo assim, tem coisas que Deus ele traz de volta para trazer à memória aquilo que de fato a gente fez. Eu estou aqui, o Edinho está caminhando conosco aqui agora, mas eu conheci o Edinho em 1996, como eu disse lá na Vila Matilde, no século 20. Passaram um século. Estamos no século 21. Mas ele era crente, tutano, nasceu no bar, no berço. Eu, um atrapalhado, um homem precisando de misericórdia de Deus, caminhando na fé. E eu tinha um grande desafio: contribuir para a edificação de uma igreja. E qual era a minha habilidade? Nenhuma. E esses doidos aí resolveram me ajudar. Aí nós fomos marceneiro, pedreiro, eletricista, fiz tudo. E aí chegava lá, a igreja pronta. Quem fez? Deus. Porque Deus ele vai nos capacitando na medida em que nós vamos nos entregando para Ele. Aí um dia eu vou fazer parte de uma igreja. Qual é a carência?
Ministério de louvor. O que é você? Líder de louvor. Irmão, foi um sucesso. Ninguém vingou no louvor. A Giane era minha aluna no louvor. Tá aí, ó. Canta como ninguém. Como ninguém, tá aqui, ó. Irmão, então a gente precisa entender isso. Quando Deus nos chama, Ele chama os improváveis. Ele chama os desqualificados, os que não têm habilidade alguma, para dizer que é Ele que faz. Então, quando Deus chama Abraão, e o pastor Márcio ministrou hoje pela manhã, um homem que tinha todo vigor, apenas 99 anos, na flor da idade. Então a gente acha que ainda não há tempo sim, irmão. Se Deus chamou, seja com 10, com 30, com 100, com 200, Deus vai fazer. Aleluia. Mas o que Deus vai fazer? Deus vai provar você antes de acrescentar qualquer coisa. Deus não vai pôr nada dele enquanto você não estiver vazio de si. Sabe, irmão, não adianta dizer que servimos a Deus, não adianta dizer que somos servo de Deus, se a nossa vida não corresponde. E Deus, Ele vai ouvir você, vai sondar você e vai provar você. Em Gênesis capítulo 22, a Bíblia diz que depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão Se Deus provou um homem que Deus chamou para ser pai da fé, quanto mais eu e você não vamos ser provados por Deus na nossa fé? O grande problema, irmão, é que nós às vezes não entendemos isso. E como Deus prova Abraão? Pedindo o quê? Depois dessas coisas, que coisas? O cumprimento da promessa, a realização de um sonho, o tempo de tranquilidade, imagina. Aí você está aqui na casa de Deus, pede coisas ao Senhor, Deus corresponde, você recebe, daí o que acontece? Você não tem mais tempo para Deus. Não, agora não tenho mais tempo. Agora não dá mais. Aí Deus fala assim, deixa eu provar você um pouquinho aqui. Vamos ver onde está o seu coração. Tem uns pais que falam assim, se Deus pedir meu filho, eu falo, pastor, não penso duas vezes, já entrego, porque eu não estou aguentando mais. Pensa que não. Deus fala assim, será que ele pede todos? Se fosse comigo já dava todo. Fala assim, eu pego tudo. Deixa eu sem nenhum. Resolve meu problema aí. Então Deus pede a ele para que ele se exponha de fato aonde está a sua confiança. Se ele pode de fato obedecer às direções de Deus. Então, irmãos, quando você entende isso, as coisas se tornam mais fáceis, porque é Deus que está na direção. Como o pastor ministrou hoje de manhã, não adianta você forçar portas, porque se Deus ele vai abrir, irmão, você vai passar assim, tudo porta com sensor em Deus. Pum, vai abrindo assim. Não é assim, você não precisa abrir porta. Você põe o pé, opa, já abriu. Agora, quando Deus não está no negócio, irmão, você vai forçar. Pode até abrir, mas vai ser a sua morte. Aleluia. A segunda coisa que eu aprendo em Deus, que é aprender a obedecer a Deus. Então, às vezes, nós somos provados na nossa fé e somos desobedientes à orientação de Deus. Como nós falamos na semana passada, homens de Deus que agem de forma diferentes diante da mesma orientação.
Um é obediente e um é desobediente à orientação de Deus. Isso vai desqualificar você como homem de Deus? Não, você continua sendo um homem de Deus, mas desobediente. E quando você é desobediente, Deus vai cumprir o propósito dele, mas sem você. O propósito dele vai acontecer, só que você não será parte envolvida por causa da sua desobediência. Então, quando Deus quer fazer algo, irmãos, Ele vai fazer. Amém? E não adianta você ser desobediente à orientação de Deus, porque Deus vai fazer com outro, mas não vai fazer com você. Então eu fico imaginando, irmãos, imagina você ser líder, Deus te levanta com um propósito, o propósito de Deus está estabelecido, vai se cumprir, mas você não vai desfrutar disso. Moisés, um homem admirado, um líder maravilhoso, idolatrado, mas ele o quê? Ele falhou. Por causa do quê? Por que ele falhou, irmão? Porque ele ficou mais preocupado com o povo do que com Deus. Já pensou você só ver e falar assim, ó, vai lá, dá uma olhada. Só que não é para você, já viu aquilo? Você já viu na casa de alguém e falou assim, olha que bolo que eu fiz para a Angélica. Do que é? Prestígio, que ela mais adora, eu também gosto. Aí vai falar assim, ficar o recado. Aí vai dizer assim, tem um pedacinho para... Não, é para a Angélica. Mas eu vi fazer, eu vi preparar, eu senti um cheiro. Mas não é você que vai desfrutar. No nosso tempo, as crianças ficavam com lombriga, né? E hoje tem uns com lombriga espiritual aí. Sabe, está sendo consumido por dentro, mas não pode desfrutar, porque falharam, porque foram desobedientes. E outro vai comer o bolo, vai preparar. Então o que acontece? Às vezes a gente fica assim, não, é a minha última saída. Irmão, não é a última. Não é a última. Obedeça a Deus de forma incondicional, porque não é fácil, irmãos. Cadê a Miriam? A Miriam está ali. A Miriam cuida da parte financeira dessa igreja. A Miriam fala assim, pastor, para de gastar, pastor. Fala, Miriam, pela fé, vamos fazer. Às vezes eu sou irresponsável, entre aspas. Eu acho que eu creio mais do que realmente eu posso ver. Vou falar, Miriam, fique em paz, as coisas vão dar certo. Amém? Porque quando a gente começou esse projeto aqui, irmãos, aqueles que estão conosco sabem. Se fosse hoje eu ia dizer que, olha, eu mandava me amarrar, colocar no camisa de força e dizer assim, não deixa eu fazer isso não, porque foi sobrenatural. Apenas 24 pessoas nesta casa, com um desejo enorme no coração de criar um ambiente em que pudéssemos acolher as pessoas de forma agradável, com uma perspectiva de gasto de 20 vezes mais do que nós possuímos. E eu dizia assim, fique em paz, vai dar certo. Vai dar certo. A gente vai fazer por etapas, mas as etapas mal terminavam, começava outra. Mas é assim que Deus faz. Porque se Deus não edificar, irmãos, trabalham que nelas edificam. Então não adianta eu fazer qualquer esforço, ou qualquer irmão aqui fazer, se Deus não for nesse processo. Então quando Deus nos prova, Ele prova porque Ele quer nos levar para um patamar muito maior, e que as suas obras em Deus verdadeiramente glorifiquem o nome do Senhor, através da fé que você diz possuir. Amém? Nós tivemos uma semana aí, 2 semanas de chuvas torrenciais, que meu Deus do céu, irmão, pensa numa prova, a gente fazendo a obra lá, e eu precisava fazer da parte externa, falei, Senhor, para com essa chuva. Aí você olha a previsão do tempo e fala assim, e aí? Você vai ficar na previsão ou vai ficar na fé? Eu falei assim, eu vou fazer os dois.
Porque a chuva precisa, eu preciso pintar, eu preciso fazer isso. Então assim, chega aqui, aí chamei o pessoal e falei, ó, vocês vão ripar até as 2 horas da tarde, faz o que puder, depois vocês param, caem para dentro, porque eu sei que Deus vai dar condições de a gente fazer até 2 horas da tarde e depois pode chover. E foi assim que foi, irmão. Aconteceu. Você entendeu? Então tem coisas que você não vai mudar, mas você tem que aproveitar nas condições para que Deus possa te favorecer e você verdadeiramente desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então obedecer às vezes é impossível. Às vezes a gente fica dando desculpas para Deus. Por que você não fez assim? Ah, porque eu achei que era melhor. Mas com Deus não é assim. Amém? Terceira, usar a sua fé é enfrentar a prova do dia a dia e demonstrar que mesmo diante da situação, você não vai ficar abalado. Amém? Como eu falei aqui, sacrificar, entregar, não é fácil. Eu brinquei aqui, né, sobre a questão de filhos, que tem alguns pais que entregariam a toda a prole, mas tem alguns que não entregariam, né? Eu falei alguns cultos passados que existem mães que são tão protetoras que acabam estragando os filhos. Não dá o direito dos filhos crescerem, não dá o direito dos filhos se desenvolverem, né? Imagine um filho cair e ralar o joelho. Tem umas mães que passam a noite na UTI com o filho. O que ele fez? Ralou o joelho, tadinho. Aí fica marcado. Filho, fica tranquilo, quando crescer a gente faz uma cirurgia plástica. Tem mães que querem que os filhos cheguem a uma fase adulta sem marca nenhuma. E as feridas fazem parte da vida. Fazem parte da vida. Se os filhos não aprenderem a superar as feridas que são causadas, irmãos, eles não vão sobreviver. Então tem pais que deformam os filhos. Eu sou de uma geração que meu pai dizia assim: quando você chegar em um lugar, tiver alguém com idade mais avançada, dê o lugar para ele sentar. Não é assim? Cumprimente todo mundo como Senhor. Hoje, os filhos, e aí, tio? E aí, vozinho? Aí senta no lugar e fala assim: vacilou, sentei primeiro. Não é assim essa geração? Os filhos dominam o pai. Eu vi um palestrante essa semana dizendo assim, que ele ficou observando, ele foi fazer uma palestra, a mãe chegou junto com a filha, aí estava nas primeiras filas assim, a mãe dizendo assim: filhinha, você quer sentar onde, amor? Quer sentar aqui, sentar lá no fundo? Você quer, meu anjo? Aí o palestrante falou assim: ô mãe, vem aqui, a senhora é mal educada, hein? Falou: como assim, professor? Porque o seu papel é dizer para a filha: senta aqui, fica quieta e vamos assistir a palestra. Agora você está mal educando o seu filho, fazendo com que ele tenha domínio sobre você. É isso que nós estamos vendo hoje, irmãos. É isso que nós estamos vendo hoje. Sabe, vendo que os nossos filhos não estão sendo aperfeiçoados para serem homens e mulheres no futuro melhor. Então nós precisamos entender isso, que quando nós somos provados, somos verdadeiramente, sabe, entregue ao Senhor, e se tiver que sacrificar, sacrifica. E aí, diante dessa situação, a Bíblia diz que Abraão não negou o seu filho. E a voz do alto bradou falando assim: Abraão, não toque no menino, porque agora eu sei que tu me amas.
Então, quando Deus começa a provar a nossa vida, a nossa caminhada de fé, irmãos, ela não é para te destruir, para desqualificar, mas é para te aprovar, para te fazer você avançar e viver patamares muito maiores que com Ele. Sabe, não é uma fé irresponsável, mas é uma fé sustentada na palavra de Deus, porque Deus sempre vai cumprir as suas promessas. E o tempo em que você é provado por Deus, você certamente vai lembrar de tudo aquilo que Deus falou com você no passado. Quando Deus começou a revelar a nós aquilo que Ele tinha como projeto para a nossa vida ministerial, Ele começou a nos trazer muitos dissabores. E às vezes a gente não entende isso, porque o sistema pedagógico de Deus é justamente isso, vai nos forjando para nos tornar aquilo que Deus realmente quer que nós sejamos nele. Amém? Então é isso que nós precisamos entender, irmãos. Nós precisamos entender que um lar é toda a base, é toda a sustentação de um ministério. Se alguém quer servir a Deus, governe bem a sua casa. Porque se você não governar a sua casa, você já é desqualificado para o ministério. É o que a Bíblia diz. Se você não governa bem a sua casa, como é que você quer governar a casa do Senhor? Como é que você acha que alguém vai dar a empresa dele para você gerenciar, se você foi pego em infidelidade na sua própria empresa? Como é que você vai dizer que você está apto para o serviço, se tudo que você fez, você não produziu nada? Existem coisas, irmãos, que nós precisamos entender. Eu contei aqui uma vez que a minha sogra falou algo que a vontade que eu tinha era de voar no pescoço dela. Eu louco para casar com essa mulher. E assim, nós não éramos cristãos, mas ela já me desafiou logo no começo. Falou: se você quiser me tirar daqui, não saio sem casa própria. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou casar com essa mulher? Ganhava 2 salários mínimos. Falei: nem a casa do meu cachorro era própria. Eu tinha um cachorro chamado Príncipe, que não dava nem para comprar a casa dele. Aí um amigo me emprestou uma casa e eu consegui dar a casa pro cachorro. Aí como é que eu vou comprar uma casa para casar com essa mulher? Aí eu comecei: não, preciso mudar, não, preciso ganhar mais dinheiro. Aí comecei a encher a cabeça de projeto. Vou fazer isso, fazer aquilo, tal. Aí cheguei, estou lá na sala da minha... Não, eu estava na cozinha da casa da minha mãe. Minha sogra estava lá visitando minha mãe. E eu comecei a falar e minha sogra só me olhando. Quando eu terminei de falar, ela falou assim: isso não vai dar em nada. Eu falei: nossa, dona Anice. Falou: rapaz, é desse jeito a minha sogra. Rapaz, tudo que você começa na vida você não termina. Nossa, me deu uma ira. Subiu assim o sangue. Respirei fundo. Falei: ela é meu projeto de sogra. Ela não está aqui, estava de manhã lá. E eu fui para casa. E comecei. Caramba, comecei isso, não terminei. Comecei isso, não terminei. Comecei isso, não terminei. Falei: ela tem razão. Ela tem razão. Eu falei: não, eu vou mudar isso. Eu não desisto em mais nada. Tudo que eu pegar para fazer, eu vou até o fim. Mas a minha sogra me salvou. Então, às vezes, nós precisamos entender que a mesma forma é Deus. Ele está olhando para você, Ele te deu isso para fazer, você foi desqualificado. Ele deu isso aqui para fazer, você abandonou. Ele te confiou isso e você está fazendo de qualquer jeito. O que você está fazendo é se aproveitando daquilo que Deus deu para você fazer nele. E aí você se pergunta: por que as coisas não acontecem? Porque, irmão, você é infiel àquilo que Deus te confiou.
Então Deus, Ele sempre vai provar a nossa fé, a nossa vida, a nossa caminhada sempre. Deus não vai dar nada a você sem antes provar você. Eu citei aqui, no domingo passado, quando Moisés está transicionando o ministério para Josué. A pior coisa que tem, irmãos, é você olhar para si e saber que você reconhece os erros que você cometeu na vida e você não vai cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai ter que deixar outro fazer. Sabe quando um pai erra e não quer que o filho cometa o mesmo erro? Ele vai chamar o filho e vai dizer: filho, olha para mim, não faça o que eu fiz, porque o que eu fiz trouxe esse prejuízo. E foi isso que Moisés disse ao povo: reúne o povo, está prestes para possuir a terra. E ele diz: vocês nunca mais esqueçam, durante esses 40 anos, que Deus nos conduziu pelo deserto, para nos provar, para saber o que sondava no nosso coração, e aquilo que verdadeiramente nós carregamos. Quando Davi está prestes a ir para a sepultura, ele chama Salomão e faz a mesma orientação: Salomão, olha, não faz o que eu fiz, não desvie dos processos de Deus, porque você foi chamado para um propósito. Então, às vezes, irmãos, nós precisamos entender que as provas que nós passamos em Deus, elas são geradas em Deus porque Ele quer nos qualificar, quer nos aprovar, quer nos fazer avançar e ir para um patamar muito maior. Então, o que nós estamos vivendo ou vivemos em Deus, certamente tem algo de Deus envolvido. E nós precisamos de fato viver, mostrar a nossa vida de fé. Então Deus, Ele sempre vai colocar na nossa fé a prova em cada fase da nossa vida. A Miriam, hoje de manhã, cadê ela? Sumiu de novo dos meus olhos, dali. Quando nós começamos, vocês estão conosco há 5 anos, Miriam? 6 anos. Nós estamos fazendo 7. Nós tínhamos 1 ano de igreja. Então o nosso grupo aqui era um grupo enorme. Era 1, 2 para orar, sabe? 3 obreiros, né? Bem reduzido. Aí eu estou aqui numa reunião de oração. Quem estava? Eu e a Miriam. Só nós dois. Aqui, ó, nesse canto. A Miriam chega para mim e fala assim: pastor, quer conhecer minha filha? Eu falei: quero, Miriam. Aí a Miriam mostrou uma foto da Aline. A Aline não está aqui hoje. A Aline era um pouco diferente. Tinha 32 piercings na face, né? Só na face. Fazia fisiculturismo. E a Miriam me trouxe uma fotinho dessa para me ver, conhecer a Aline. No primeiro momento eu olhei e ela fez assim: é diferente? Falei: bastante. Bastante diferente. E nós, com muita irresponsabilidade ou ousadia, nós trouxemos a Heloísa Rosa dos Estados Unidos para cá com 1 ano de igreja. E a Eline veio para ver a Heloísa Rosa. E ela veio, chegou aqui, é claro que automaticamente as pessoas receberam ela em amor, mas se surpreenderam com a Aline. Mas nós amamos a Aline. Vocês entendem, irmão? Então nós fomos chamados para a reconciliação. Nós não somos chamados simplesmente para ser mensageiro de uma palavra. Se aquilo que nós carregamos não transforma as vidas, não faz sentido. E eu sempre faço questão de frisar aquilo que Paulo diz aos Colossenses: Cristo em nós tem que ser a esperança. Então, se eu não carrego a esperança, não faz sentido, irmão. E a Miriam, ela confidenciou e disse na manhã de hoje que ela era grata a esse ministério porque salvou a filha dela. Então, às vezes, irmãos, Deus tem dado a oportunidade de você de salvar vidas, mas o seu orgulho, o seu egoísmo é tamanho que você só olha para você e não olha para as pessoas. Você não tem a noção do preço que alguém vai pagar porque você negligenciou.
porque a vida se perdeu e você teve a oportunidade de salvar. Então, meu amado, entenda isso, que os processos que nós passamos em Deus só tem um objetivo: de dar continuidade ao ministério de Cristo. Amém? Então o nosso objetivo deve ser a de passar em todas as provas da fé. Passar, sabe, entender as provações. Porque quando você não tem o desejo de ser aprovado ou de avançar de fase, irmãos, você já é um fracassado. Então as bênçãos do Senhor, elas sempre nos procurarão e nos alcançarão, mas depois de você ser aprovado. Então foi isso que Moisés estava falando ao povo, falou assim: olha para mim, por mais que eu tenha feito o que Deus mandou fazer, eu fui desqualificado no final. Então o problema não é como você começa, é como você termina. Amém? Então você observa, irmãos, as indústrias, no modo geral, elas só colocam um produto no mercado quando ele está verdadeiramente testado e aprovado por todas as fases. Não é assim? Ninguém coloca um produto no mercado que ninguém tem a certeza de que ele vai ser útil para o mercado. Então, quando ele não está pronto, ele não pode ir para o mercado. Ele só vai para o mercado quando está completamente pronto. Sim ou não? Quem aqui já foi, não sei o nome que se dá, aqueles que fazem testes? Mulher gosta disso, né? Tem uma indústria química aí que está fazendo um produto que vai rejuvenescer, mas precisa de cobaias, né? Você vai lá fazer o teste. Para ficar mais rosado. Aí passa. Aí dá o quê? Dá alergia. Não é assim? Aí não pode ir para o mercado, por quê? Foi reprovado. Assim somos nós. Você acha que Deus é irresponsável de colocar alguém desqualificado para fazer aquilo que Ele mandou fazer lá fora? Não pode, irmão. Não pode. Aí você vai fazer mal. Você vai matar pessoas. Porque o que você carrega não foi aprovado. Foi reprovado por Deus. Aleluia.